A gente já parou para pensar como é que a memória coletiva é criada? Quer dizer, não só lembrada, mas ativamente construída, sabe? Ritualizada, até virar uma lenda viva. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história incrível de como uma cidade inteira decidiu que um de seus antigos moradores simplesmente não podia ser esquecido. E para começar, vamos pensar um pouco nessa citação, que é bem forte. Ela mostra pra gente que comemorar não é algo passivo, parado. Muito pelo contrário, é uma ação dupla super dinâmica. De um lado, a gente desenterra o passado, e do outro, ao mesmo tempo, a gente constrói algo novo, um monumento para uma memória que é de todo mundo. É, no fundo, um ato de reinvenção. E olha, essa ideia de reinvenção é fundamental. Comemorar não tem a ver com luto. Na análise da Carmen, inspirada no Joadi, comemorar é um jogo, é uma festa, é um espetáculo. É um ritual sério, claro, mas que também gera alegria, prazer, um momento em que as representações podem até se tornar mais importantes do que o fato que deu origem a tudo. E para a gente entender na prática essa arte complexa de fabricar memória, acho que não existe exemplo melhor do que o da cidade de São José do Rio Pardo e a relação que ela construiu com um dos maiores nomes da nossa literatura. Então, vamos lá. De um lado, a gente tem Euclides da Cunha, o autor daquela obra monumental que é Os Sertões. E do outro, São José do Rio Pardo, uma cidade em São Paulo onde ele morou por um tempo enquanto trabalhava como engenheiro. Percebe? Ele era um morador temporário. A cidade é que o transformou em seu símbolo eterno, seu padroeiro cívico. E como toda grande tradição, tudo isso começou com um gesto pequeno. Um único ritual que foi a sementinha de tudo que viria depois. O que mais chama atenção é justamente a simplicidade desse começo. Pensa só, 15 de agosto de 1912, só 3 anos depois da morte de Euclides. Um grupo de apenas 6 pessoas faz uma procissão solene, todo mundo de preto, até essa cabana simples de zinco. Foi ali, naquele gesto, que a semente de uma tradição de mais de um século foi plantada. E essa semente, ela floresceu muito rápido. Aquela simples caminhada logo se transformou. Em 1918, já inauguraram um monumento. Em 1938, criaram a Semana Euclidiana, um evento que dura uma semana inteira. E o ápice, o grande momento, veio em 1982, quando os restos mortais dele finalmente voltaram para a cidade. Aquele pequeno gesto tinha virado uma verdadeira instituição. Com o tempo, a própria geografia da cidade foi se transformando. Lugares que antes eram comuns, como a cabana onde ele escrevia, ou a ponte que ele ajudou a construir, foram sacralizados. Eles deixaram de ser só locais para virar pontes de peregrinação, sabe? Como se a presença simbólica do autor estivesse impregnada ali. Mas além da romaria, um outro ritual se tornou peça-chave para manter essa chama acesa. O grande desfile de abertura da Semana Euclidiana. E esse desfile não era só uma parada, não. Era uma verdadeira performance pública da identidade da cidade e até do país. As escolas, os grupos cívicos, eles transformavam as ruas num palco, encenando temas históricos, culturais. Era, como a própria autora descreve, uma lição móvel de história, uma aula de história em pleno movimento. Só que esse ritual também evoluiu, claro. A análise da Carmen mostra bem isso. Os desfiles mais antigos refletiam uma sociedade mais rígida, muito focada em ordem, em hierarquia. Já os desfiles mais recentes, bom, eles se transformaram em espetáculos vibrantes, cheios de criatividade, um reflexo total da nossa sociedade do espetáculo, da mídia. Bom, agora a gente chega ao clímax de toda essa saga. O momento em que todos os esforços da cidade finalmente culminaram num ato de imortalização definitivo. A pergunta que a cidade parecia estar se fazendo era exatamente essa: como imortalizar um herói? E a resposta que eles deram foi um evento grandioso, um evento que ia selar para sempre o pacto entre o homem e a cidade. Então, em 1982, os restos mortais de Euclides e do filho dele foram trazidos para São José do Rio Pardo. A cerimônia foi de uma solenidade profunda, com a presença de autoridades civis, militares, religiosas. As imagens não mentem, elas mostram a dimensão do evento. Foi algo tratado com as mais altas honras possíveis. E olha, isso não foi só um ato oficial, de jeito nenhum. A população participou em massa. Uma verdadeira multidão acompanhou o sepultamento final no mausoléu, que foi construído justamente para ser o novo centro desse culto cívico. Foi um momento de uma emoção coletiva muito, muito forte. E essa faixa que foi carregada no desfile daquele ano resume perfeitamente o sentimento.
Depois de décadas de rituais, de homenagens, de construção de memória, o herói tinha finalmente voltado para casa. E dessa vez, para ficar. Tá, mas e aí? Qual é o grande significado de todo esse processo? O que essa história toda nos ensina sobre a memória? O ponto crucial é este aqui. Ao exaltar o herói, a cidade estava, na verdade, exaltando a si mesma. O povo de São José do Rio Pardo estava definindo e celebrando a sua própria identidade. Euclides da Cunha virou uma espécie de espelho no qual a cidade se via e projetava os seus próprios valores, a sua própria glória. No fim das contas, a história de São José do Rio Pardo nos deixa quase um manual, uma receita para a imortalidade. E as chaves são essas: rituais que se repetem todo ano, a sacralização de espaços físicos, o envolvimento de corpo e alma da comunidade e, talvez o mais importante de tudo, a capacidade de reinventar a tradição constantemente, para que ela nunca perca o sentido. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A memória de Euclides foi construída com romarias, desfiles, monumentos de pedra, mas e hoje? No nosso mundo digital super acelerado, que rituais a gente usa para construir os heróis de agora? Fica aí a pergunta para a gente pensar.